Você procura um rádio pequeno com boa sensibilidade para escutar rádios locais e distantes sem jogar dinheiro fora de novo? Cansado de rádio que promete o mundo e tem um som mais simples e AM que poderia ser melhor? Se você pensa que todos os rádios são iguais, está enganado. Eu tenho todos os rádios da XH Data e posso afirmar: existe diferença entre eles. Hoje apresento o XH Data D368, uma evolução do seu irmão, o D328. Vou fazer o unboxing, review e comparação completa. Você vai sair daqui sabendo exatamente se vale a pena investir no D368 e economizar mais de R$1.000 num Texan top de linha. Chegou finalmente a data da apresentação desse rádio, que é uma evolução do D328, tem AM, FM e 9 bandas de ondas curtas. Possui FM1 e FM2 para quem precisa da banda estendida. Além disso, é um rádio que toca MP3, você pode ter o pendrive plugado nele, cartão TF e possui também Bluetooth. É um rádio bem legal. Muita gente falou muito bem deste aparelho nos comentários do vídeo do D328. E agora nós vamos mostrar esse rádio, fazer os testes, as comparações com o D328, porque eu vou trazer ele aqui também para a gente comparar o que mudou do D328 para o D368. Vamos abrir então a caixa. Aqui está ele. Nós temos aqui a alça e o cabinho de carregamento, que é de praxe, e também o manual. O manual que vem em inglês, com todas as funções deste belo pequeno rádio. Ok, vamos tirar ele do plástico. Olha só que rádio bonito. Esse é um rádio realmente com uma qualidade de construção, ó, muito legal. Esse seletor aqui é bem forte, ó, dá para sentir que ele é diferente do D328. E na parte frontal, além da sintonia do FM1 e do FM2, nós temos aqui, ó, alguns sinais, um LED para carga, para sintonia e para o estéreo. E aqui nesse visor aqui você tem acesso às informações do MP3. Quando você coloca uma música no XH Data D368, pode operar aqui, ó, play, pause, retrocesso, avanço. Então na parte superior nós temos aqui, ó, entrada para o cartão TF, para o pendrive e também os fones que é estéreo. Essa aqui é uma saída estéreo e também a saída de carregamento de 5 volts. É um rádio a bateria. Ó, a bateria, deixa eu tirar a proteção. Vamos ligar ele. A anteninha é uma anteninha forte, tem cerca de 53 centímetros, 360 graus, está de bom tamanho para este rádio. O acabamento, a gente não precisa nem conversar, nem falar sobre isso, né? Na lateral, os botões de volume e sintonia. E basicamente é isso aí. Aqui, ó, é para você fazer a colocação da alça do rádio. Bom, vamos aos testes. Vamos ver se esse rádio realmente é diferenciado, se ele tem uma boa seletividade, uma boa sensibilidade. Vamos fazer os testes no FM, no AM, também os testes de áudio dentro da cabine. E depois nós vamos comparar o D368 com o D228, aliás, D328. E vamos ver se tem uma evolução muito grande de um rádio para outro. Realmente, já de saída já percebo qualidade.
E essa é a pequena Rancho Queimado. Hoje o dia tá sensacional. Por isso que eu vim aqui em cima do morro para fazer os testes do XH-Data D368. Olha só esse horizonte, minha gente. Olha que coisa linda. E aqui então, vamos testar e ver as capacidades do pequeno D368. O 2 diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livrará no dia. Tudo rádio da região. Atender os motoristas aqui no aeroporto. Qualidade muito boa de som, né? Airport, aqui no sul da ilha. Maravilhoso o som do XH-Data D368. Para depois, de repente, melhorar, ampliar. 101, isso, eu não sei qual é o sentido. Trabalho livre dos motoristas. Continue assim. Há anos. Olha, eu não consigo sintonizar 90.5. Da regra, É questão de nós vamos seletividade, defender ó. aqui, vamos apoiar. Mas ainda agora. Para todos os cristãos aqui da Tem muitas emissoras chegando aqui. repercute de maneira negativa. Quem vê isso? Olha que a dificuldade que eu estou tendo aqui é para sintonizar uma emissora que está bem no meio de duas mais fortes. Ele não é um rádio com seletividade boa, a gente consegue perceber isso aí, isso quando tem sinais fortes. E esse é o motivo porque eu trouxe aqui em cima. Limite de crédito. Consegui. R$4.000 se não tem dinheiro na conta. Essa aqui é a CBN de Blumenau. Os mais gostam, né? E isso pagando juros, né? Pois é, isso aí então tá dentro dessa questão, então justamente vindo ao encontro. Contratação de crédito em modalidade especial. Som com maravilhoso. juros reduzidos. Essa é uma nova modalidade de crédito que a Dá legislação... para vocês se situarem. 96.1, Rádio Band FM de Florianópolis, 95.9, a Rádio CBN de Blumenau, e na sequência tem uma outra rádio 95.5, uma rádio religiosa, As pessoas não sabem, mas eu consegui sintonizar. com débito em conta, não conseguem Isso prova que ele tem boa sensibilidade. Eu estou aqui em cima do morro, é claro, mas ele está recebendo o sinal. ser cancelado. O consumidor ele pode optar por outra... Para que ela não repita. Que bênção a gente ter esses exemplos na história. Na história. O pescoço desse... Esse sinal que fugiu aí parece ser a Band de Curitiba. Opa, é a Rádio Tupi. Quando começou a falar no Rio de Janeiro, eu ouvi o sotaque ali. Estamos recebendo aqui em cima do morro, Rio de Janeiro, hein? 792 quilômetros com a antena telescópica do XH-Data D368. Rádio Tupi. Uma consulta médica? Olha como o sinal oscila. Rio de Janeiro presente aqui em Rancho Queimado. Por isso que é bom ter altitude. A altitude, ela vai passar por cima desses morros todos que tem aí, ó. Vamos ver se eu consigo escutar a Globo aqui. Mariana Farinha. Tinha que fazer a obra. Mas o fato é que esse tema está avançando, a bancada com discursos no... São dois sinais muito fortes, que é a Band News, desculpa, a Jovem Pan News e a Rádio Massa FM de Florianópolis. São muito próximas e como o rádio não tem muita seletividade, dificulta bastante.
do Senhor Jesus, nós estaremos aqui. A motura pública do patrulho político para o jogo de amanhã. Pode já inserir. O de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Alô, Toninho, boa noite. Alô, meu amigo Maurício, boa noite. Tudo bem por aí? Moço, o trem aqui com a sua chegada ficou melhor aí. Olha, eu te agradeço. Como eu sempre falo, né, que eu de cá e você de lá. Voy a decir una cosa, y aquí es donde entra la polémica. El sorteo va a ser el 5 de É hora da gente falar das diferenças entre o D328 e o D368. A evolução do D328. Vamos lá. Na parte superior, o que nós temos aqui? Os dois têm entrada, saída para carregamento. Na parte superior nós temos o fone no D368, que fica na lateral no D328. Os dois rádios possuem opção para MP3 com cartão TF, mas somente o D368 tem a entrada do pendrive. Então aqui nós já temos uma diferença em relação a isso aí. A segunda diferença, essa antena aqui tem 43 centímetros, essa antena aqui tem 53 centímetros, então é 10 centímetros maior a antena do D368. Tem mais diferença. A saída de fones no D328 é mono, no D368 nós temos um rádio estéreo, inclusive com um sinal de estéreo aqui, uma luzinha, um LED para fazer a identificação quando está no estéreo. Aqui está o grande diferencial desses dois rádios. Bateria BL5C, bateria 18650. Essa bateria a gente sabe que depois que perde a capacidade é difícil achar uma de qualidade. Aqui a gente pode trocar por várias baterias de várias marcas que a gente sabe que tem a Panasonic, a LG, que são baterias boas. Agora, tem um seguidor do canal que testou a bateria da Aquario, ou Aquarius, não recordo bem o nome agora da fabricante de antenas, e eles possuem essa bateria BL5C, e ele garante que a bateria é de qualidade. Então, se você está com problema de bateria, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você comprar uma bateria BL5C da Aquarius. Bom, fora isso, os dois rádios possuem a banda estendida no FM, como eu já comentei, um tem FM estéreo, o outro não tem. E eu achei o alto-falante do 368, não sei se é o mesmo alto-falante com um circuito diferente, achei a qualidade de som dele mais profunda no grave. Me pareceu aqui que tem um pouco mais de agudo. Este rádio aqui ele tem Bluetooth, embora ele não diga, não tenha nada no aparelho descritivo mostrando que tem Bluetooth, nem muito menos na caixa, ele tem. E é fácil fazer a conexão também. Aqui não, aqui ele já diz na caixa, no aparelho, que ele tem essa possibilidade de conexão via Bluetooth. Então, o mais interessante para nós aqui é que este rádio ele é mais completo. E o principal para mim é a questão dos fones serem estéreo e também da bateria 18650. Então, houve sim uma melhora do modelo 328 para o D368, embora não seja assim tão gritante, mas tem algumas coisinhas aí que vão chamar mais atenção neste aparelho. O tamanho é quase igual, o D368 é um pouquinho maior que o D328. Agora tem um outro detalhe que eu gosto bastante no D368, que ele é fosco, né? Eu não gosto de rádios que tenham excesso de brilho, ó. É muito brilho. O rádio fosco ele fica mais elegante, fica mais bonito.
Dois rádios, dois receptores legais para a faixa de preço e categoria que eles representam. São dois rádios bem legais. A XH-Data, ao meu ver, fez uma linha de rádios que atende todos os públicos. É como se eles tivessem expertise de décadas e dissessem: eu vou fazer esse rádio para o público A, este rádio para o público X, este para o público C e assim por diante. Os aparelhos possuem uma qualidade de som muito boa. O D368 fizeram uma afinação melhor, o agudo é mais limpo, o grave tem maior profundidade. São rádios com uma boa qualidade de som, mas sim, o D368 tem um som melhor. Aqui a vantagem é do D368, a qualidade da construção, o fosco ali no cinza, chumbo, acho que é bem mais agradável aos olhos. Agora, os fones na parte de cima não me agradou muito não. Não é por acaso que os rádios portáteis há décadas possuem a saída de fones nas laterais. É bom não inventar. Completão! O XH-Data D368 tem pendrive, cartão TF, Bluetooth e atende a todos os gostos. Excelente recepção no FM. Mesmo eu estando em cima de um morro, ele mostrou que tem uma sensibilidade muito boa. E ali estava acontecendo uma abertura de propagação. Eu achei que estava escutando a rádio Band News de Curitiba, quando na verdade era a rádio Tupi do Rio de Janeiro, mais de 700 quilômetros de distância. Para ter sensibilidade, tem que receber esses sinais que estão abrindo. Então o sinal ia e voltava e ele estava ali registrando esse sinal. Agora no AM, o D328, na minha percepção, foi melhor. Eu me surpreendi, eu esperava que tivesse uma evolução nas ondas curtas e no AM no D368 e não aconteceu. Agora um detalhe importante, este rádio não é bom de seletividade. E ele está na mesma linha dos rádios baratos, como o Lelong, por exemplo, neste quesito. Do 98.3 até o 97.7 tem um espaço muito grande e ele pula de uma emissora para outra com sinais fortes. Eu não consegui, por exemplo, escutar a Rádio Globo do Rio. A Tupi pega bem, mas a Globo sempre pegou mais forte. E 98.3 para 98.1 não tem nem como escutar, porque o sinal da 98.3 toma conta, que é a Jovem Pan News de Florianópolis. Então, a seletividade é um problema neste rádio. O FM estendido é uma característica dos rádios da XH-Data. Eu não estou lembrando de um rádio da XH-Data que não tenha banda estendida, hein? Eu acho que todos possuem banda estendida. Agora, o FM estéreo, sim, é uma evolução em relação ao T328, que não tem o estéreo. Então, para quem gosta de qualidade, tem um ganho bem legal aí. Preço do XH-Data D368 com impostos no Mercado Livre na loja oficial da XH-Data é de R$ 155. No AliExpress, R$ 135. Nos dois, você vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar ali e vai direto para a loja com estoque no Brasil. Então o imposto já está incluso. Para rádio escutas iniciantes, para quem gosta de um rádio pequeno com boa qualidade de som, e é claro, para nós colecionadores. É o melhor rádio da categoria, o D368? Olha, ele está entre os melhores, isso a gente não pode negar. Agora, dizer que é o melhor da categoria, eu teria que testar todos os rádios do planeta nesta categoria. Está entre os melhores. Agora é a sua vez, diga aqui embaixo o que achou da comparação entre o D368 e o D328. Você compraria estes rádios? Você teria os dois rádios? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque senão você perde os vídeos legais e interessantes que nós temos aqui no canal. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, dá uma clicada, vê o que eu estou oferecendo ali. Tem vídeos secretos para você acessar, só os membros do canal acessam esses vídeos. Não está sendo bom assistir esses vídeos? Eles não estão agregando qualidade para o seu conhecimento? Eu acho que eu estou conseguindo ajudar você, então dá uma força aí, ajuda, porque eu preciso também do seu apoio. Você pode assinar 1 mês, 2 meses, parar, voltar daqui a 3 meses e assim, cada um dando um pouquinho, faz com que esse canal cresça e eu possa trazer rádios de boa qualidade para apresentar aqui para vocês. Fui!